CPI da Covid, no caso, a conclusão dos trabalhos da CPI da Covid. No último dia 26, tivemos a votação do relatório final, que inclusive já foi entregue à PGR, né? E é sobre o papel da PGR que eu queria começar esse bate-papo com o senhor. Na sua avaliação, quais são as reais expectativas em relação ao andamento desse processo, né? O Procurador-Geral Augusto Aras, ele já pediu informações preliminares em relação a tudo que foi apurado, o presidente Jair Bolsonaro aí sendo acusado por 9 crimes muito graves, e fica sempre aquele clima de apreensão, justamente pela relação muito forte que existe entre Augusto Aras e o presidente Jair Bolsonaro. Tem gente aí do governo dizendo que tudo vai ser engavetado em 30 dias, não dando a devida importância, a relevância do que a CPI da Covid apurou. Então, eu queria saber, na sua opinião, a partir do que Augusto Aras já fez, pelas primeiras medidas, o senhor acha que o relatório final se encaminha para onde? Para o arquivamento ou realmente para uma investigação mais séria e a punição dos responsáveis apontados pela investigação? Essa CPI foi totalmente diferente de qualquer outra que vocês tenham lido, ou visto, ou tomado conhecimento. É uma CPI que fala de vidas. Não é uma obra superfaturada, não é uma corrupção numa estatal, não é uma corrupção numa licitação. Isso é vida. São mais de 600 mil vidas perdidas na pandemia em menos de 2 anos. É impossível você engavetar essas pessoas, ela e os seus familiares, elas clamam por justiça. O doutor Aras, ele tem uma função importante na República, mas ele não é Deus, não é poderoso. Existem outras, dentro do próprio Ministério Público Federal, dentro da Procuradoria, tem pessoas que são vozes distoantes, caso ele tente, de uma forma não explicativa, não justificável, arquivar qualquer dos processos que são movidos contra o presidente e contra ministros e contra parlamentares. Ítalo, uma coisa simples. Eu não preciso ir muito longe para ter as provas que nós colocamos ali dentro do relatório. Você analisar o relatório, são fatos e não narrativas. Então, o que tem ali são fatos. O doutor Aras ou qualquer outro subprocurador ou procurador da República vai ter que colocar ali, escrever um fato muito concreto para contestar aquilo que está ali dentro. Então, vamos lá. Você, por mais informado que seja, ou uma pessoa por menos informado que seja, sabe que o governo nunca teve intenção de comprar vacina. Induziu a imunização de rebanho, induziu ao tratamento precoce. Aí mesmo no estado tem uma senhora chamada doutora Mayra, capitã cloroquina, que veio no meu estado trazer um tal de Tratecov. Você sabe o que aconteceu aqui em janeiro, não precisa te dizer o que aconteceu. A falta de responsabilidade na área científica norteou esse governo. Pior, sendo apoiado por alguns profissionais na área de saúde, como o próprio Conselho Federal de Medicina e outros profissionais de saúde, que estudaram uma vida toda. Que o Bolsonaro fale besteira, ele está no papel dele de falar besteira, porque ele realmente não tem conhecimento absolutamente nenhum sobre nada, absolutamente nada. Bolsonaro não sabe nada sobre segurança pública, não sabe nada sobre economia, não sabe nada sobre questão humana, muito menos sobre ciência. Não passou nessa matéria quando estudou, se estudou. Não passou na matéria. Aí um profissional de saúde negando a ciência. Do G20 que está lá, o único negacionista é o presidente Bolsonaro, para você ter uma ideia. Não, é simples dizer, não, vai arquivar. Sim, meu amigo, vai arquivar, então me diga por que vai arquivar. E eu vou arquivar porque a CPI não encontrou absolutamente nada. O presidente Bolsonaro é um santo, ele nunca pediu para as pessoas não usarem máscara,
Ele nunca disse para as pessoas não se vacinar. O governo dele quis tomar vacina. O governo do presidente Bolsonaro tinha um protocolo para essa doença. O governo do presidente Bolsonaro, tudo que a ciência disse, ele realmente fez. Ele colocou, para você ter uma ideia, um general que não sabia o que era a SUS, o general Pazuello, colocou um general para administrar a maior crise sanitária que não sabe o que é SUS. Foi descobrido depois que foi para lá. Então, Ítalo, é fácil dizer, olha, vamos lá, escreve aí. Né? Como você vai fazer um texto jornalístico, tá certo? Teu texto jornalístico tem que ter um fundamento, tem que ter uma base, tem que ter alguma coisa de concreto para você escrever. Então, se você fosse escrever ontem, eu assisti o jogo Ceará e Fluminense. Né? Daí, olha, o lateral foi expulso e tal. Agora, se você perguntar, ele tinha intenção de fazer aquilo? Não. O lateral não tinha intenção de fazer aquilo, foi expulso, numa infelicidade, numa jogada. Mas a intenção dele não era machucar o outro jogador, nunca foi prejudicar o companheiro de trabalho. Diferente do Bolsonaro, ele sabia que a imunização de rebanho ia matar os fracos, os pobres, as pessoas que não tinham condições de ter atendimento. E ele justifica hoje essa crise econômica ao fique em casa. A economia já vinha mal antes, Ítalo, da pandemia, tá certo? Outros países adotaram todas essas precauções, tiveram menos óbitos proporcionalmente, e a economia está voltando à normalidade. Então, eles sempre têm uma justificativa. Aliás, eles têm uma justificativa. Não é possível, porque se você vê no entorno do presidente Bolsonaro, você não vê um humanista, você não vê um escritor de grande renome, você não vê o governo dele ser apoiado pela área cultural, você não vê apoio das universidades, você não vê apoio de ninguém, você vê apoio de um pessoal que, como eu costumo chamá-lo, né, um grupo de pessoas que o apoiam, que não leram a Bíblia, porque se lerem a Bíblia vão ver que o Bolsonaro é o bezerro de ouro que Moisés quebrou quando desceu do monte. Senador, o senhor agora nesse começo de conversa falou sobre